Olá, retomando o estudo de rede de computadores, tratando essa unidade a camada de rede, que nos criará, nos fornecerá um serviço de endereçamento único e universal. Quando nós pensamos na camada física, na camada 1, nós estabelecemos um meio de transmissão de dados entre duas extremidades, seja por banda passante, onde eu modulo uma portadora, seja por um sistema de banda base, seja por um sistema guiado, como fibra ótica, cabo de quarto lançado, seja um meio não guiado, como comunicações via satélite, via rádio, né? Nós conseguimos fazer então que dados sejam encaminhados entre a extremidade A para a extremidade B. No entanto, nós precisamos de alguma forma criar nós detectamos nessa época que nós precisamos criar um sistema de uma unidade de dados, né? E aí nós entramos com a camada 2. A camada 2 então criou o conceito de quadro, que é a primeira unidade de dados que nós temos, e via um conjunto, uma troca de bits, criou um sincronismo para essa troca de dados, essa troca de quadros, né? Permitindo que eu pudesse enviar quadros da extremidade A e quando esse quadro passa pela extremidade B, a extremidade B pudesse identificar onde ele começa e onde ele termina, né? Inclusive permitindo correções de erros e detecção de erros. Quando nós criamos esse quadro, nós inserimos um cabeçalho. Nesse cabeçalho, nós inserimos um endereço de origem e endereço de destino, permitindo então que não só mais dados sejam enviados entre duas extremidades, como numa rede broadcast, por exemplo, como é a rede Ethernet, eu posso identificar qual que é a placa de rede que deveria receber aquela informação, né? Fazendo então com que eu tenha um sistema de endereçamento. No entanto, o sistema de endereçamento ele é fixo, ele é limitado àquela tecnologia de rede que nós estamos trabalhando. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, uma rede de uma matriz que roda Ethernet, que precisa conversar, né, uma máquina dessa rede, que precisa conversar com a máquina, trocar informação com uma máquina numa rede Ethernet de uma filial, né, e para isso nós contratamos uma rede intermediária aqui, uma rede WAN, para fazer essa interconexão. E aí, para simplificar nosso exemplo, imaginemos que essa rede intermediária é uma rede frame relay, em que o sistema de endereçamento seja um DLCI, né, seja balizado DLCI, ou seja, um número decimal. Então, se nós observarmos esse cenário, a máquina A, ao enviar os dados para a máquina B, que está na rede da filial, ele deveria montar um quadro, né, se nós pensarmos que seria uma rede única, ele montaria um quadro com o seu endereço de origem, o endereço da sua própria placa, endereço de destino, o endereço da placa do host B. No entanto, quando esse quadro transita por esse switch, né, por esses switches que formam essa rede da matriz, o que nós vamos perceber? Que essa máquina B não está conectada nessa rede A, né, nessa rede da matriz. Então, não há a possibilidade de entrega desse quadro. Para isso, nós precisamos dessa rede de interconexão. No entanto, por mais que essa rede de interconexão, que é a frame relay, tentasse encaminhar esse quadro, ele simplesmente não entenderia o endereço de destino, porque ele trabalha com DLC, que é um sistema de endereçamento decimal, e não 48 bits, como é o sistema de endereçamento Ethernet. Então, para isso, nós precisamos criar uma nova camada. A partir de então, nós temos agora o endereço IP, né, camada 3, no host A, destinando um pacote com o endereço IP do host B, e nós temos uma rede no meio, cujo interconector é um roteador, é uma máquina, um equipamento roteador, que também conhece o sistema de endereçamento IP, ou seja, nesse momento todos os equipamentos trabalham com o mesmo sistema de endereçamento. E aí, via kernel, né, esse roteador, quando receber esse quadro na rede Ethernet, vai anexar um driver Ethernet e ler esse quadro, e quando ele for trabalhar com a rede Frame Relay, ele inserirá um driver é, Frame Relay, fazendo com que esse quadro possa ser encaminhado agora para uma rede Frame Relay. Da mesma forma, na entrega, esse roteador que fará a interconexão da WAN com o roteador com a rede destino, via driver retirará esse quadro da rede Frame Relay e inserirá via driver também, dentro do kernel do sistema operacional, inserirá esse quadro Ethernet na rede destino, fazendo com que o quadro chegue até o seu destino. Mas baseado nesse sistema de endereçamento universal agora, baseado na camada 3, né, via protocolo IP. Então, com isso, já que nós sabemos que esse sistema de endereçamento existe, essa camada 3, então, ela possui como uma das suas funcionalidades o serviço de entrega, né? Ou seja, ela vai pegar um pacote, ela vai criar uma nova unidade de dados, que agora é o pacote ou datagrama, né, que possui o endereço de origem e endereço de destino, e fazer essa entrega. Essa entrega, quando nós pensamos em protocolo IP, ela é não confiável, ou seja, não há garantia de que os datagramas sejam entregues, não há garantia que se eu enviar dois datagramas, eles serão entregues na mesma ordem, pode ser que a ordem seja inversa, não há garantia que também do tempo de trânsito, né? Então, se eu envio um pacote de uma rede A para uma rede B, eu não posso inferir quanto tempo esse pacote levará para ser entregue, uma vez que eu não possuo garantia de tempo, né? Então, não consigo garantir que não haverá retardo, por exemplo, na transmissão. E também não garante a integridade dos dados, ou seja, uma vez que o pacote foi, se o pacote estiver íntegro,
A parte de dados, simplesmente, eu não será feito garantia nenhuma. Da mesma forma, essa funcionalidade de entrega, esse serviço de entrega, ele não possui conexão, então uma vez que o host A deseja enviar um pacote para o host B, simplesmente ele monta esse pacote e envia para a rede, não há comunicação prévia com o host B, e utiliza o paradigma do melhor esforço, né, o best effort. O que é o paradigma do melhor esforço? Né? Uma vez que o pacote chega a um roteador, por exemplo, que é esse roteador da rede WAN que nós estávamos conversando, dado a sua configuração, dadas as informações que ele possui, ele vai tomar a melhor decisão, né? E é claro que isso vai depender do algoritmo de roteamento que eu estou usando. Então, tem um algoritmo de roteamento que utiliza a qualidade do link, a velocidade, a taxa de transmissão dos links para tomar decisão. Tem outros que analisam a quantidade de saltos, né? A quantidade de roteadores que existem no caminho entre origem e destino para tomar decisão. Então, ou seja, a decisão pode ser diferente, mas, dada a sua configuração, ele vai tomar a melhor decisão possível para aquele pacote e vai encaminhar aquele pacote. Só não vai encaminhar se não tiver recurso, né? Por exemplo, chegou um pacote para ele, não tem mais buffer disponível, o buffer está cheio, o pacote vai ser descartado. Caso contrário, ele vai receber esse pacote, tomar a melhor decisão possível e encaminhar. Uma vez que ele encaminhou, esse pacote também não tem mais compromisso nenhum com esse pacote que foi enviado, porque ele já fez o melhor trabalho possível naquele momento. Então, com isso, nós temos uma segunda característica, né? Uma segunda funcionalidade, que é essa funcionalidade de roteamento. Então, se nós imaginarmos que nós temos aqui duas estações de trabalho, né? Uma estação A e uma estação B que precisam trocar informações. E essas estações não estão conectadas fisicamente na mesma rede. Então, existe um conjunto de roteadores interconectando essas duas redes físicas, né? Esse conjunto de roteadores aqui pode ser o que nós conhecemos como rede WAN, né, normalmente. Ou, se nós montarmos isso tudo em rede local, seria uma rede nossa, proprietária, né? Mas pode, por exemplo, aqui nós podemos considerar uma rede WAN. Então, nesse momento, a máquina A, ela vai montar um pacote IP com o seu IP de origem, então o IP de origem aqui é da máquina A, e o IP de destino é o IP da máquina B. Ou seja, esse pacote aqui que nós montamos, ele tem que sair dessa máquina A e ser entregue para essa máquina B, porque já que eu estou pensando agora numa rede de camada 3. No entanto, nós sabemos que fisicamente é a camada 1 e a camada 2 que trafegam de fato os dados, é eles que deslocam os dados na camada física. Então, como a máquina A não está conectada diretamente com a máquina B, ela vai montar um quadro e inserir esse pacote dentro desse quadro, e o endereço de origem e destino desse quadro será origem, o endereço MAC da primeira interface aqui do host A, e o destino, o endereço MAC da primeira interface do roteador 1. Então, esse quadro se deslocará, e aí observe, por que o endereço destino tem que ser o MAC do roteador, né, dessa interface do roteador 1? Porque eu preciso endereçar uma máquina que está na mesma rede física que eu, né? Então, o host A está na mesma rede física que a primeira interface do roteador 1. Porque se eu colocar uma outra interface, eu não estou fisicamente na mesma rede, eu não vou conseguir endereçar. Pode ser que essa rede entre o roteador 1 e o roteador 2, pode ser que essa rede aqui seja uma rede frame relay, por exemplo. Não é a rede Ethernet que eu estou conversando aqui, onde eu tenho a minha máquina e o roteador de borda aqui da operadora, o roteador 1 na borda da operadora. Então, eu não consigo criar quadros com tecnologias diferentes e nem entre redes físicas diferentes, mesmo que seja com a mesma tecnologia. Então, meu endereço de origem desse destino sempre vai ser o MAC address da placa que está saindo e qual que é o MAC address da placa destino. Independente do pacote que eu tenho IP lá em cima, e esse pacote IP está endereçando uma máquina B que está distante dessa rede que eu estou nesse momento. Né? Então, nesse primeiro momento, eu tenho o que nós chamamos de Next Hop, né? Ou seja, é um serviço de roteamento, né? De encaminhamento de pacotes, baseado no próximo salto. Com isso, nós criamos esse modelo Hop by Hop, o passo a passo. Né? Ou seja, voltando para o nosso exemplo, eu vou mandar esse quadro, então, do host A até o roteador 1. Esse roteador 1 analisará esse quadro, observará que o endereço de destino é dele, vai desmontar esse quadro e chegar na camada 3. Vai observar que o endereço de destino é do host B e vai montar, então, um novo quadro nesse segundo trecho da rede, cujo endereço de origem vai ser essa segunda interface do roteador 1. O endereço MAC destino vai ser a primeira interface do roteador 2. Mas observem que o que está dentro desse quadro é o mesmo pacote IP, com o mesmo IP de origem e o mesmo IP de destino. Né? A camada 3 não tem troca desses IPs no meio do caminho. Realmente eu tenho o IP da máquina de origem e o IP da máquina de destino.
O que eu estou trocando aqui é os endereços de origem e destino da camada 2, porque é ela que vai fazer esse trânsito fisicamente. Naturalmente, esse pacote, esse quadro com o pacote IP dentro, vai sair dessa interface e chegar até a interface 1 do roteador 1. O roteador 1 desmanchará esse quadro e vai analisar quem que é o destino, e ele vai analisar qual destino para dizer qual interface de rede ele tem que sair. Né? Pode ser que esse roteador 2 aqui tenha uma nova conexão aqui com outro roteador que vá para um outro destino qualquer aqui, né? Para uma outra rede qualquer. E como é que ele toma essa decisão? Baseado na sua tabela de roteamento. Então, existe uma tabela ali dentro do sistema operacional que diz, olha, toda vez que você quer chegar na rede do host B, você sai por esse caminho. Se você quer chegar no site do Google, você vai por esse outro caminho e assim por diante. E aí, naturalmente, ele vai montar um novo quadro aqui, vai inserir esse pacote IP dentro desse quadro, o seu endereço MAC de origem vai ser o endereço dessa segunda placa do roteador 2, e o destino vai ser a primeira placa do roteador 3. E aí esse quadro prosseguirá. Quando chegar no roteador 3, naturalmente ele vai analisar esse quadro, ver que o quadro é para ele, assim como os demais fizeram. Observa que o endereço destino do host é B. Então ele vai montar aqui nesse último trecho aqui um novo quadro, vai inserir esse mesmo pacote aqui dentro. E o seu endereço MAC de origem vai ser o endereço 2 da sua interface. E o endereço de destino vai ser o endereço MAC da interface do host B. Com isso, então, o quadro chega até o host B, que vai desempacotar e vai obter o pacote IP de origem, que naturalmente vai ser desempacotado e vai obter a porta, né, no protocolo de transporte até chegar à aplicação. Então, com isso, nós temos um sistema hope by hope, ou seja, passo a passo. Cada vez que o pacote precisa ser encaminhado, eu mando para o próximo roteador. Se o roteador toma sua decisão, manda para o próximo roteador até que chegue ao destino. E essas decisões de qual que é o next hop, ou seja, qual que é o próximo salto, é tomado pela tabela de roteamento, tendo como base a tabela de roteamento. Com isso, então, nós chegamos à composição da camada 3. Nós sabemos que o protocolo IP, né, é o protocolo base dessa camada, é ele que cria o endereço de origem e destino, vai ter outros campos lá no cabeçalho, por exemplo, sobre fragmentação e assim por diante. Mas nós temos dois outros protocolos que compõem essa camada, né? O protocolo ICMP, que é o protocolo de notificação. Esse protocolo ICMP ele utiliza o protocolo IP para trafegar, né, para endereçar as máquinas de origem e destino, mas ele é utilizado para notificação. Então, imagine que o host A enviou o pacote para o roteador, chegou no roteador, ele consultou sua tabela de roteamento e aquele destino não existe, ele não consegue chegar naquele destino, né, no host B, no nosso exemplo anterior. Então, o que ele faz? Ele manda um pacote CMP para o host A dizendo, olha, eu não alcancei o destino foi não alcançável. Da mesma forma, se a máquina A manda um pacote para o roteador e a quantidade de saltos que é permitido é estourada, né, esse roteador também vai avisar a origem dizendo, olha, a quantidade de saltos, o tempo de vida desse pacote estourou, eu não posso encaminhar mais esse pacote para frente. Isso é feito via protocolo ICMP. E aí nós temos também o protocolo IGMP, que cria um sistema, um terceiro tipo de comunicação. Nós vimos lá, quando nós estávamos na camada de enlace, que nós temos endereços unicaches, ou seja, eu endereço uma única placa de rede na minha rede local. Existe o endereço broadcast, onde eu, com um endereço, eu mando o quadro para todas as minhas estações, ou meu pacote para todas as minhas estações. E existe um terceiro modelo, que é o sistema multicast, onde eu não endereço nenhum e nem todos, eu endereço um subconjunto, que pode ser inclusive um subconjunto de uma única unidade. Então, baseado no endereço específico, eu posso mandar, digamos, numa rede que eu tenha 10 hosts, para um conjunto de 5 hosts, 4 hosts, 6 hosts, e assim por diante. E aí nós passamos, então, agora a estudar o endereçamento IP, os endereços IPs. Nós estudaremos um pouco à frente o cabeçalho IP, mas antes de nós entendermos o cabeçalho IP, é importante nós entendermos como é que os endereços IPs funcionam. Isso no próximo vídeo.